Beleza? Vamos falar de um último tipo de transformação, chama transformação isotérmica, desculpa. Isotérmica é uma transformação onde o que você vai manter constante agora vai ser a temperatura. Constante, térmico, temperatura constante. A gente já falou já de uma transformação isobárica, onde a pressão fica constante. Falou de uma transformação isovolumétrica, onde o volume fica constante. Agora a gente vai falar de uma transformação onde a temperatura fica constante. Temperatura constante, pressão e volume livres para variar durante a transformação de um gás. Essa transformação é uma transformação muito lenta, tá? Ela pode ser feita da seguinte forma: você tem um recipiente com gás, e aí você tem um êmbolo móvel, esse êmbolo é livre para subir e descer, e aí você vai gradualmente, bem devagarinho, acrescentando um pezinho ali, ó, a esse êmbolo, e aí você repara o quê? Que nessa situação você tem o volume ali do seu gás, o volume que ele ocupa diminuindo, né? E vai ter uma mudança na sua pressão, de forma que a temperatura fique constante, tá? Vamos ver como é que vai ficar a situação aqui, ó. Pega a equação de Clapeyron, né? Eu sei que todo esse cara aqui é constante, ó, nRT. Joga o V dividindo para o outro lado da igualdade. A gente tem esse resultado aqui, ó, uma constante A, N constante, R constante, temperatura constante, uma constante A, dividido pelo volume. Então a gente tem que pressão ela vai ser uma constante dividida pelo volume. Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Grandezas inversamente proporcionais. Graficamente a gente tem uma coisa desse tipo aqui, ó, no gráfico pressão por volume. Esse tipo de curva aqui, ó. O volume aumenta, pressão diminui. Então, numa expansão isotérmica, a pressão diminui, numa compressão isotérmica, a pressão aumenta, beleza? Isso aqui pode ser feito na prática usando uma seringa. Olha, você pega e tampa a seringa ali, cheia de ar. Se você for comprimindo ela bem devagarinho, de forma que ela possa trocar calor com o meio externo, né? E manter a temperatura constante, você vai diminuir o volume e aumentar a pressão lá dentro. E se a gente olhar a equação de transformação gasosa, né, que a gente construiu, a gente tem ali que a temperatura é constante, a gente pode simplificar, então a gente vai ter esse resultado final aqui, ó. Lembrando novamente, não aconselho decorar essa equação final, que é a pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Não aconselho decorar, eu aconselho mais guardar essa aqui e ao longo dos exercícios resolver ela simplificando a temperatura ali, como a gente vai exemplificar agora com esse exercíciozinho. Olha lá. Exercício fala aqui: uma bolha de volume igual a 2 ml foi formada no fundo do oceano, em um local onde a pressão é de 4 atm. Considerando que a temperatura permaneceu constante, o volume final da bolha ao atingir a superfície do oceano em local onde a pressão é 1 atm foi D. Então, preste bastante atenção lá. A gente tem uma bolinha de água formada lá no fundo do oceano. Essa bolinha tem um volume determinado, que a gente sabe, o volume inicial. E está sob efeito de uma pressão, que é a pressão lá do fundo do oceano, que é de 4 atm. Né? Ela vai subir do fundo do oceano até a superfície, onde a pressão é 1 atm, e a temperatura vai permanecer constante, por hipótese, no problema. Então, é uma transformação que ela vai sofrer ali, ó, essa bolinha de ar vai sofrer uma transformação isotérmica e ela vai atingir um volume final que a gente não sabe, tá? Bom, mas dá para fazer uma previsão. Olha, essa pressão vai diminuir, o volume deve aumentar, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais. A gente pega aquela equaçãozinha nossa, né? Temperatura é a mesma? Então pode simplificar essa temperatura aqui. E aí a gente substitui os valores que a gente tem. Olha, pressão inicial 4, volume inicial 2, pressão final 1, volume final não sei. Então, 1 vezes V2, V2 é igual a 4 vezes 2, 8 ml. Então, a bolinha vai subindo e ela vai aumentando o volume dela, como a gente previu inicialmente, tá? Tem mais um último exercício aqui, né? Vamos ler ele. Olha, um balão propaganda cheio de gás hélio ao nível do mar ocupa um volume de 250 litros. Né? Então você tem ali um balão no nível do mar, submetido então a pressão de 1 atm, e ele ocupa um volume determinado.
Seu volume após o lançamento, numa altitude de 3.000 metros, será. Aí tem a observação, admitindo que a temperatura tem se mantido constante. Então, o balão vai subir bastante, até 3.000 metros. A gente sabe que a 3.000 metros a pressão atmosférica vai ter um valor bem menor, né? E fala-se que a temperatura foi constante. Então, repara, temperatura constante, transformação isotérmica. Se a gente pegar a equação de Clapeyron, olha, constante, 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 joga esse V dividindo, a gente tem que pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Então, quer dizer, numa altitude de 3.000 metros, quando a pressão diminuir, né, a pressão atmosférica vai diminuindo, o volume do balão vai tender a aumentar, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, o novo volume do balão vai ser um volume maior, porque a pressão externa vai ter diminuído. Resposta certa nessa situação vai ser letra B. Beleza, galera? Então, vou deixar aqui mais um exercício, esse aqui, para casa, certo? A gente tem uma transformação isotérmica também. E outro exercíciozinho aqui para casa, olha. A parte de texto e os gráficos ali das possíveis transformações que vão ocorrer, beleza? No mais é isso aí. Muito obrigado pela aula. Obrigado pela atenção. Desculpa qualquer erro aí. E tamo junto aí. Vamos fazer bastante exercício. Se gostou do vídeo, comenta, curte, faça observações. E até a próxima. Valeu!